quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, são 9 horas e 1 minuto, né? E nós estamos aqui mais uma manhã. Irmãos, esse ano, por pouco, nós não vamos encerrar os 365 dias do ano, né? Pregando todo dia, ensinando todo dia, várias vezes ao dia. Porque, na verdade, desde março, né? Quando a gente iniciou quando iniciou a pandemia, nós já temos feito, né? Esse trabalho, né? De levar a vocês, vocês que estão no trabalho, vocês que estão em casa, vocês que estão indo para o trabalho, vocês que assistem durante o dia, à noite, tem pessoas que assistem durante a madrugada. Nós temos então feito esse trabalho aqui de servir vocês com o quê? Com a meditação na palavra. Às vezes o que a gente precisa é de uma ajudinha, né, pastor? De alguém que faça junto com a gente. Tá? Então, o que nós estamos fazendo. Né? Eu digo para você, até eu mesmo, eu comecei fazendo sozinho, depois tive que fazer uma cirurgia, a pastora começou a me ajudar e eu não quis mais. Não me largou mais, gente. Porque um motivo ou outro é gostoso, o estar juntos é muito bom. Né? E aprender junto é muito bom, sem né? contar que é uma outra revelação. Essa oportunidade também de estar aqui com vocês. Então não tenha dúvida, queridos, que assim, para nós é uma grande satisfação, uma grata e grande satisfação poder estar aqui servindo a vocês. E de que forma nós podemos servir? Trazendo, em primeiro lugar, né, a palavra de Deus que expressa a verdade eterna. Não é uma verdade de um homem, não é uma verdade de uma nação, não é uma verdade de um momento que o mundo está passando, não, é uma verdade eterna. Né? Então, isso eu falo assim, se a gente pode deixar alguma coisa de bom, né, deixemos a palavra de Deus. E uma segunda situação justamente esse sentimento acerca dessa palavra. Então, aí a gente coloca, né, fazemos algumas pontuações acerca do contexto histórico, acerca do contexto, né, espiritual que imprime nessa palavra na vida hoje. Quem sabe levantamos algumas antenas para você também estar pensando nisso. Então a ideia realmente é trazer para você, para o teu coração, a palavra de esperança, fé e também para você se armar sim com as verdadeiras armas que podem proteger você e sua vida, sua família, sua casa, tá bom? Então, né, seguindo o que a gente sempre tem feito, hoje vamos estar lendo então 2 Pedro, capítulo 2, né? E estamos encerrando praticamente o livro de 2 Pedro, hoje e amanhã, e já encerramos, tá? E depois vamos começar uma nova jornada, né? Espero eu que possamos ir para Romanos. Agora tudo pode acontecer. Será que chega Romanos? Até eu estou começando a ficar ansioso, né? Mas já começou a vir na minha cabeça essa semana Coríntios. Falei, Deus, começa a inventar muita coisa, não, né? Né? Mas enfim, eu particularmente adoraria falar de Romanos, irmãos. Gostaria muito mesmo de falar do livro de Romanos, né? Agora, Coríntios também é fantástico. Bem, enfim, né? Vamos lá, vamos ver o que Deus, né, tem pela frente aí. Vamos lá então? Diz assim a palavra do Senhor. Só deixa eu anotar aqui mais. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá, gente, então só posicionando você acerca do início desse capítulo, tá? Lembramos que Pedro ele estava escrevendo, né, as pessoas que tinham sido dispersas, né, que passaram por muitos sofrimentos. Então ele vem posicionando essas pessoas, e aqui então ele vem falando sobre algo que surgiu nesta época, e a gente vê que, e eu quero então fazer aqui colocar entre aspas a palavra tempo, que pela própria ditado dele, pela própria colocação dele, ele deixa bem claro que era algo que aconteceu na época, mas que já tinha acontecido no passado e que ia acontecer no futuro, né? Porque se você observar, ele começa dizendo no passado, então apontando para um tempo. Tá? No passado ele fala, surgiram o quê? Falsos profetas. Daí ele fala o quê? Né? No meio do povo. Como também surgirão entre vocês. Esse surgirão, ele é um presente futuro, né? Surgirão entre vocês falsos o quê? Mestres. Só que é interessante que agora... Assim como surgiu no passado. Ele está falando, assim como no passado surgiram falsos profetas... Exatamente. Agora... surgirão entre vocês falsos mestres. Agora, o que eu chamo a atenção é que tem uma pequena diferença entre o falso profeta e o falso mestre. Lá no passado foi falsos profetas. O falso profeta, né, que trazia uma palavra como se fosse de Deus e não era de Deus para um povo. O falso mestre é quem ensina a palavra
entendeu? Distorcendo a verdade. verdade de Deus, tá? Trazendo talvez uma realidade humana que vai às vezes preencher o que eu quero ouvir, o que você quer ouvir, pastor, porém, né, de uma forma dissoluta, de uma forma enganadora, tá? E aqui ele fala assim, fazendo com ele dizendo assim, heresia. O que é uma heresia, irmãos? Uma heresia é uma verdade distorcida. Ele diz que vai introduzir secretamente. Heresias destruidoras, são coisas que vêm para destruir. Destruir a sua fé, destruir, né, aquilo que você carrega hoje. Sabe por quê, pastor? Porque assim, quando a pessoa ensina uma mentira e logo essa mentira é descoberta, as pessoas abandonam essa mentira. Agora quando secretamente? Quando a pessoa ensina uma verdade de forma distorcida, tá? A pessoa fica refém daquela verdade que está sendo utilizada de forma errada. Exemplo, irmãos, ontem eu atendi uma pessoa, por exemplo, que falou, pastor, meu marido é pastor, né? Está numa igreja, e aquela igreja diz que lá eles trabalham com renúncia e que ele pode renunciar ao casamento dele. Né? Gente, eu fiquei chocado. Pastor, eu fiquei chocado. Simples porque assim, eu falei faz assim, renúncia e pode... Porque olha só, a gente entende que existem áreas na vida da gente que a gente tem que trabalhar com renúncia. O que é renúncia? A pessoa tem que... vamos supor, você aceitou Jesus, você renunciou à sua velha vida. Exatamente. Agora, de você pegar esse assunto, renúncia, e colocar isso para casamento. Gente, que heresia para isso! renunciar o seu casamento, né? Gente, eu falei, Jesus está voltando mesmo. E cabe bem aqui nesse exemplo, Senhor Jesus. nesse exemplo dos falsos mestres. Detalhe, ele foi aconselhado, né, pelo superior dele, a pessoa é pastor. Daí a mulher falou para mim assim, pastor, o que eu faço? Eu falei, faz o que a Bíblia diz para você fazer. A Bíblia diz para você se separar, né, por causa disso? Não. Né? Então, a Bíblia fala que você tem que estar o quê? Tem que estar com o teu esposo. Então vai lá na igreja dele, né? Ah, mas ele diz que ele não quer mais, ele quer se separar de mim. Não, mas não tem problema. Vai lá, frequenta a igreja, e quando os membros perguntar quem que é essa mulher e esses 3 filhos, né? Você fala assim, eu sou a esposa do pastor ali, né? Que pregou que pode renunciar. Está pregando sobre família, mas renunciou a família e os 3 filhos. Né? Porque tem que constratar com a verdade. Né? É claro, né? Eu falei isso de uma forma assim, com quem diz, você... faça ele pensar no que ele está fazendo. Né? Possivelmente ele está sendo refém de um falso mestre, de alguém que está ensinando errado. Né? Então, queridos, isso serve para mim e para você. Hoje nós vamos ver aqui na sequência, porque todo esse capítulo, pastor, vai falar basicamente sobre isso, sobre essas heresias, sobre esses falsos ensinos, e você vai identificar muita coisa. Inclusive vai dizer, né, que esses falsos mestres é o que faz com que perca o crédito da verdadeira palavra. Muitas pessoas hoje nem querem mais ir para a igreja. Por causa disso. Não confiam mais em pastor, não confiam mais em igreja, por causa dessas coisas. Né? Então vamos lá. Vamos lá. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Eu só chamo a atenção e falo que muitos seguirão esses caminhos. Quer dizer, vai ter muitos seguidores. Sabe assim, a igreja vai estar cheia, porque está falando coisas que querem ouvir. Exatamente, Jesus pensa. Se você ler 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, você vai ver que tem um versículo lá que fala assim que pessoas vão procurar esses falsos mestres, porque tendo comichão nos ouvidos, ou seja, desejo de ouvir aquilo que quer ouvir, vão seguir. Né? Então, e aqui a palavra do Senhor já fala que muitos seguirão, não será poucos, muitos. E olha só, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Observe que a palavra-chave aqui é não poupou. Deus fala primeiro, Deus não poupou os anjos, porque ele está falando assim, antes palavras falam assim, olha, Deus não vai impedir que esses falsos mestres se levantem, tá? Nem que as pessoas sigam, porque Deus já deixou a palavra da verdade para as pessoas poderem ter o seu discernimento, a sua escolha, o seu livre-arbítrio.
Então Deus não vai impedir. Ah, mas por que Deus não impede que essas pessoas vá atrás desses falsos mestres? Porque ele já deixou a palavra dele para que as pessoas tivessem acesso e pudessem escolher. Então são pessoas que na verdade não querem a palavra de Deus e querem ir atrás de conversa fiada. Mas Deus está falando assim, mas da mesma maneira que Deus não poupou os anjos, observe que Deus fala que Deus não poupou lá na época de Noé, tá? Fala que Deus não poupou cidade, que fala lá de Sodoma e Gomorra, Deus não vai poupar também. Ou seja, a gente não vai poder depois dizer, né? Puxa, mas Deus é mau, por que Deus está fazendo isso? Não, gente. Tá? Primeiro, Deus deixou a palavra dele, Deus enviou o Filho dele para morrer por nós na cruz e deu o Espírito Santo da verdade, para nos revelar acerca da verdade. Então agora, se essas pessoas estão seguindo esses falsos mestres ou esses falsos ensinos, tá? Porque, assim, irmãos, por que a pessoa procura o ocultismo? Por que a pessoa procura o satanismo? Por que a pessoa procura as igrejas evangélicas macumbeiras que tem por aí? As igrejas de negociantes da fé, de mercado. Coitadinha das pessoas foram enganadas. Mas foram enganadas por quê? Se tem a verdade. Se é só ler a palavra. Então foi enganada por escolha de ignorância. Então é isso que Pedro está tentando deixar aqui para nós, né? Essa condição assim, tipo, não sejam ignorantes para não serem enganados. Porque se vocês forem enganados, vocês não vão poder depois, quando não forem poupados por Deus, tentar se esconder atrás disso. Então, queridos, é sobre isso que Pedro está tentando alertar a nós e a igreja, ok? Versículo 7, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Aqui ele está tentando dizer o quê, pastor? Que, mas pastor, que os anjos, que afinal de contas a culpa foi do Lúcifer, o Noé, o povo, porque estava a degradação humana, inclusive os anjos, né, tinha lá toda uma história de Néfilins, enfim, que trazia degradação humana, homem com homem, mulher com mulher naquela época do dilúvio, porque na época da Sodoma e Gomorra também, uma distorção de valores, que culpa tem esses homens, tá? De não conhecer a verdade. Daí ele dá um exemplo de Ló, que Ló também vivia num lugar, numa cidade extremamente corrompida, mas que ele foi justo. Ele buscou. Então a gente vê o seguinte, queridos, tudo bem, tem situações onde o ambiente vai ser determinante, mas tem situações onde você precisa ser maior do que o ambiente, né? É você que precisa mudar o ambiente. Então a gente vê aqui, o ambiente de Ló era um ambiente terrível, mas ele era justo. Ele entendia que ele precisava. Então, cabe aqui para mim e para você. Acho que o versículo 8 complementa isso, né, pastor? Porque ele diz assim, pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via ou ouvia. E o texto fala assim, vivendo entre eles. Ele vivia em paz? Como é que ele dizia que estava a alma dele? Não, ele se atormentava. Então imagina, por causa daquilo que ele via ou ouvia. Mas ele não abria, ele preferia ser atormentado do que fazer parte daquilo. O problema hoje, irmãos, é que tem pessoas que preferem não ser atormentado a sua alma e acaba, né, fazendo amor com o diabo. E estão aceitando coisas que Deus não aceitou. Estão tratando como normal algo que Deus não trata como normal. Não sei se você mudou. Não sei se você viu ontem no G1, né, no G1, no UOL, saiu todos os grandes jornais do Brasil e do mundo, né, sobre o consentimento, né, papal acerca do casamento entre os homossexuais. Na verdade, ele não diz casamento, ele diz assim a união civil, tá? Que ele acha que é melhor que tenha uma família. Gente, falsos mestres. Porque o que ele está ensinando distorce a verdade. Algo até que até ontem... Mas é um ensino... né, eles falavam um ensino, por exemplo, que toda a comunidade LGBT vai adotar. E vai olha, até o Papa está falando. Entendeu? Quer dizer, assim, para mim ficar de bem com a galera, né, eu regularizo uma coisa que, biblicamente, Deus condena. E você vê que Deus ele repudia. Então é o seguinte, daí Deus não vai poupar esse povo, vai cobrar de quem? E daí o próprio povo fala assim, mas ninguém me avisou. Veja, eu tive até a liberação papal. Exatamente. Né? E quantas pessoas vão tratar isso como normal, porque vão pensar em si, puxa, se até o Papa, né, está concordando, né, ele que tem muitos seguidores, né? É um mestre, né, teológico, e deveria, né, estar...
Né? Então, realmente, você veja assim, que agora, o que vai nos proteger dos falsos mestres? O Papais, conhecimento dos da falsos palavra, porque não mestres mudou. evangélicos. Essa palavra aqui não mudou. Ela permanece. O que vai livrar você é o conhecimento dessa palavra. Exatamente. E por isso estamos aqui estudando ela. Não muda. Eu digo para você, ela irmãos, o Papa é do mal. Eu digo para você, né? Poderia ser eu. Poderia ser eu. Eu poderia estar ensinando a você algo. Então, assim, que Deus tenha misericórdia, na verdade, de mim, de todos aqueles que estão... E você vai ver o seguinte, outros personagens vão aparecer aqui que você vai correlacionar, você vai perceber isso. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Deixa eu só falar. O que está querendo dizer é o seguinte aqui, irmãos. Bom, o próximo versículo... Lê o próximo versículo para nós. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. O que está falando o texto? Está falando assim, gente, os anjos, sendo maior que nós, eles não ousam falar de nós, de quem está na presença de Deus. Irmão, se eu estou na presença de Deus, se você está na presença de Deus, os anjos, mesmo sendo maior que nós, vamos dizer assim, os anjos decaídos, os demônios, eles não ousam, irmãos. Eles não têm autoridade para falar de quem está na presença de Deus, de mim e de você, que são seres inferiores na composição, tá? Agora, ele está dizendo assim, agora esses homens arrogantes, esses falsos mestres, é aqueles que chegam e sabe assim, e fala assim, o diabo não é nada, esses demônios, ou seja, desrespeita os seres celestiais, porque ainda que são anjos decaídos, irmão, eles são seres criados por Deus, que se rebelaram, mas são autoridades celestiais. Por isso que no livro de Judas, por exemplo, você vê Miguel chegando para Satanás, brigando pelo corpo de Moisés, e não chega, Satanás, você está debaixo dos meus pés. Que o Senhor te repreenda com respeito, irmãos. Não respeito ao que Satanás faz, a quem Satanás era, que era um ser espiritual. Então, observe que até isso, cuidado com esses que ficam dando uma de machinho aí, né? Pastor, você está falando que tem que ter medo de demônio? Não. Eu estou falando o seguinte, o mundo espiritual, tudo foi criado por Deus. Tá? Eu posso não concordar e não respeitar aquilo que eles estão fazendo, esses demônios, mas eu tenho que respeitar quem eles são, porque foi Deus que criou o anjo, que depois se rebelou e caiu. Mas você está entendendo? Gente, isso é uma profundidade tremenda. Você está dizendo, né? Misericórdia, está virando Sodoma e Gomorra. Né? São tempos difíceis e a tendência é piorar. É verdade, Tânia. Mas a gente precisa conhecer a verdade, Tânia. Tá? E se pautar nela. Mas 12. Vai trazer outras igrejas aí na tua cabeça, tá? Acompanhe. Mas eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se da devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e tem o coração exercitado na ganância. Malditos. Gente, aqui, né, ele está dando então uma característica destes homens, tá? Até me perdoe, eu usei o termo igrejas, né? Vamos separar a igreja, né? Mas esses homens, porque assim, não existe uma igreja ruim, uma igreja santa, existem homens, né, desviados e homens consagrados, tá? Então não é uma placa, não é uma igreja, tá? As igrejas são templos, irmãos, tá? O problema é o tipo de plantação que está ali, tá? Então, olha só, aqui, o versos 14, então, olha só, fala assim, tendo olhos cheios de adultério. Esse adultério, não estamos falando só de adultério no sentido sexual, mas o que é um adultério? É uma traição. Ou seja, estão traindo a Deus, tá? Porque estão corrompendo a palavra de Deus, traindo a Deus e a sua palavra. Nunca param de pecar, iludem os instáveis. Está falando de quem? Das pessoas
vai que vem. não estão firmes. Que não estão firmes, porque não tem um fundamento. Levam esses a cair. Não tem uma palavra. É aquele tipo de pessoa, por exemplo, irmãos, que assim, acorda salvo, vai dormir no inferno. Né? Às vezes daí acorda no inferno e vai dormir salvo, porque participou. Elas são instáveis, elas não E a creem Bíblia realmente. chama aqui esses aqui de malditos, esses que fazem isso. Esses homens que levam essas pessoas nessa iludem. instabilidade. Porque fala assim, ó, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. E essa ganância, que se você for pegar no dicionário ali, coloca ganância, você vai ver assim, é amor pelo dinheiro, amor pelos bens materiais, ou seja, em nome de ganhar dinheiro, ilude o povo. Esse povo assim, por isso está cheio de coisinha, irmão, cheio de coisinha que, sabe assim, você já percebeu muita troca de evangelho por dinheiro? Eu não estou falando, irmãos, que você não deva ofertar. Eu digo para você, toda oferta é de Deus. Deus responde a toda oferta, mas Deus não troca bênção por oferta, tá? Ou eu vou dizer de novo, toda oferta é de Deus. Deus tem uma resposta a toda oferta, mas Deus não troca bênção por oferta, porque oferta é uma expressão de quem eu sou, de gratidão, que tem a ver com gratidão, tá? Então assim, a oferta é a expressão do meu amor por Ele, entendeu? E assim, eu digo para você dando uma oferta ou não, Ele te acordou hoje nessa manhã. O sol saiu nesta manhã, o dia amanheceu, você dando uma oferta ou não. Agora, você pode ser grato a Ele por você estar vivo mais um dia, por não ter morrido de Covid. Porque a oferta, Ele revela o coração. Né? Você está entendendo? Agora, o que você tem visto muito por aí? Pessoas trocando a sua saúde por uma oferta. Porque se você não oferta, você não vai ser abençoado. Se você não dar um sacrifício, né, a sua vida não vai avançar. Irmãos, por isso que eu falo, falsos mestres, distorcendo dissolutamente, usando a falta de conhecimento das pessoas para ludibriá-las, entendeu? Então, volto a dizer, eu não estou falando aqui de uma denominação, não. Estou falando de homens ou falsos mestres. E se é falso, porque está vestido de um verdadeiro, mas por dentro não é verdadeiro, ele é falso. Então, ou seja, é difícil identificar, você vai identificar pelos frutos e pelos discursos. Então, por isso que eu falo, você não pode apontar o dedo e condenar, né, uma igreja por isso. Né? Tem tanta igreja aí que é maravilhosa. Ou você não acredita que tem assim, igrejas católicas, que tem padres maravilhosos que temem ao Senhor e que amam a Deus e conhecem a sua palavra e prezam pela sua palavra, assim como evangélicos, assim como presbiterianos, Assembleias de Deus, batistas, quadrangulares, universal, né? Entendeu? Existem, querido. Então, não é uma denominação, é o coração de homens que são falsos mestres, né? E ficam ensinando coisas Nós precisamos parar e falar sobre isso. Eu sei que é um assunto que é preocupante, que incomoda, que vai trazer alguns dissabores, tá? Mas se não fosse para falar, Pedro não tinha deixado escrito, tá? Então, assim, não estou querendo desviar você da fé, muito menos roubar a fé que existe em você. Eu estou tentando ensinar você, tá, a caminhar como pessoa e até ajudar o seu pastor a se manter, né, na palavra de Deus, tá bom? Porque se você tiver cultura e doutrina bíblica, você força o seu pastor também a ter cultura e doutrina bíblica. Se você for ignorante, né, e assim, raso na palavra, você também vai sugerir para o seu pastor que ele seja raso na palavra, tá? Então, e inconstante também. Então, queridos, entenda que o seu crescimento vai ajudar, inclusive, a sua igreja, o seu pastor, tá bom? Entenda isso de uma maneira muito carinhosa e respeitosa. Vamos lá. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Só um minuto. Então aqui, gente, na verdade, ele complementa tudo aquilo que eu já falei, tá? Mas ele fala no verso 5 assim, eles abandonaram o caminho reto. Ou seja, se ele abandonou o caminho, porque estavam no caminho.
Então você vê assim, são pessoas comuns como eu e você, que estamos no caminho, e se não cuidarmos, podemos abandonar, desviar dele. Então, por isso que você fala, por isso que se torna muito difícil, né, a luta contra o falso mestre, porque alguém que conhecia a verdade e em algum momento se perdeu nela, né, não permitindo ser corrigido, tá? E dá o exemplo de Balaão, porque Balaão é um exemplo disso. Agora, daí irmãos, mais cirúrgico, mais a fundo. Porque a gente fala, se perdeu na verdade, mas como é que você se perde no caminho? Como é que você pode se perder na verdade? E aqui ele dá o exemplo de Balaão, Pedro dá o exemplo de Balaão, porque aonde Balaão se perdeu? No dinheiro, na ganância. Porque chega um rei e oferece para ele dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Tá? Irmãos, e ele tenta dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, ele tenta fazer, Deus não permite, ele não consegue, ele só consegue abençoar, ele vai, Deus tem que mandar uma mula falar com ele, tá? E mesmo assim você fala, não, mas daí ele aprendeu, não, daí ele vai, se você ler lá depois a história de Balaão, você vai ver que daí ele pega e dá olha, já que nós não podemos amaldiçoar o povo de Deus, põe as mulheres de vocês para casar com as deles e contaminar. Irmãos, ele dá um jeitinho. Ele não consegue amaldiçoar, mas ele dá um jeitinho de dar uma palavra que vai fazer com que contamine. Então, em troca do quê? Dinheiro. Tá? Então, não estamos dizendo aqui, tá? Tá vendo? Ó? Porque tem aquela crítica, né, que todo mundo faz, tá vendo? Igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, todo mundo dinheirista. Não é isso. Pelo amor de Deus, irmãos. Entenda que a igreja é como qualquer outra área da sociedade que está também prestando um serviço. E talvez o melhor serviço que está ensinando uma palavra que não é para esta vida. Um escritório de advogado está aqui para essa vida. Um médico está aqui para essa vida. Tá? Um professor está aqui para essa vida. Tá? Um pastor está aqui para uma eternidade, ensinar o povo a viver uma eternidade. Tá? Isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser valorizado. Eu até acho que deveria, por que não deveria ter, né, no próprio CLT essa função, tudo regulamentada, porque é um serviço prestado, merece dignidade, merece honra, tá? Mas também, assim como todas as outras áreas, também o direito, também como pode se perder com a ganância, essa também é uma área que pode se perder e sair do caminho pela ganância. Tá? Eu quero só chamar mais uma atenção, porque o verso 18 fala assim, pois eles com palavras vaidosas, o que palavras vaidosas? E arrogantes, provocando os desejos libertinos da carne, porque eles incitam as pessoas instáveis, pastora, sabe aquela coisa assim, aos desejos da sua carne. Não, né? Você tem que ter sim lá aquele carro de 1 milhão, não estou dizendo que Deus não quer que você tenha o carro de 1 milhão, mas eles incitam os desejos da carne, porque isso é um desejo da carne. Só que assim, você pode ter o carro de 1 milhão, mas você já tem o carro de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil, sabe assim? Sabe? Porque é como uma criança. Toda criança, você não precisa fazer nada para a criança crescer. Então, ela cresce naturalmente. Deus não precisa fazer, ninguém precisa fazer nada para mim crescer e você crescer financeiramente. Agora, o que nós precisamos é entender as etapas e viver essas etapas e crescer essas etapas, vivendo etapa por etapa, entendeu? Então é isso, irmãos, que esses homens distorcem. Não, porque você tem que já ser o cabeça, né? Tá? Então, só que para isso é o seguinte, você tem que dar uma oferta de 100 mil reais aqui, né, para você ter 1 milhão. E a pessoa nunca nem teve 100 mil na mão. Você está entendendo? Então, eles pegam uma verdade que é o quê? O fato que Deus realmente quer que a gente cresça, Deus quer que você cresça financeiramente, espiritualmente, em todos os avanços. Nós somos feitos para isso, para evoluir, para crescer. Tá? Mas tenta o quê? Usar o quê? A sua carne, os desejos da sua carne para, através dessa arrogância deles, né, fazer você queimar fases. Então preste atenção nisso. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Depois pensa nisso. O homem escravo daquilo que o domina. Tá? Se o dinheiro te domina, você vai ser escravo dele. Tá? Se Jesus te domina, você é um escravo voluntário, né? e dele. Né? Mas é um escravo, não escravo no sentido negativo, mas positivo. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido,
voltarem as coisas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Em outras palavras, queridos, você estava numa pior antes de aceitar Jesus. Você estava condenado no inferno, as coisas tudo. De repente você conheceu Jesus. Você vem para a luz, você entra no caminho. E agora, por causa de falsos mestres desse, você perde o caminho. Tá? Era melhor que não tivesse. Era melhor que nem tivesse. É isso que está querendo dizer. Não justificando você não conhecer Jesus, né? E nem a sua palavra, mas mostrando que Até porque não dá mais para voltar atrás. o último estado é pior do que o primeiro. Ele diz aqui, ele termina dizendo: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Na lama. Que coisa. Ao mesmo tempo que isso que é um capítulo ruim, até de ler, de estudar, mas é necessário. É que nem, irmãos, quando você vai tomar a vacina, né, ou tomar algum remédio que é ruim, um chá de boldo é ruim, mas às vezes você precisa. Isso aqui é o tipo da escritura que a gente precisa. Eu preciso. Você precisa. Eu preciso saber. Hoje de manhã eu e o pastor falava, todos nós temos um monstrinho dentro da gente, irmãos, que a gente precisa deixar ele bem trancafiado todo dia. E a palavra do Senhor nos ajuda a fazer isso, tá bom? Que nesta manhã essa palavra possa ter edificado você. Por favor, não assustado, por favor, não esfriado a tua fé, não é esse o objetivo, mas ao contrário, trazer luz e esclarecimento para você sim poder viver a verdade, porque tem uma verdade aqui poderosa, né? E que nós somos feitos para ela e ela para nós. Amém? Vamos agradecer aqui aos nossos